Título Gênesis, como tudo começou. Dentro deste conteúdo, nós estamos na lição 7. Esta lição traz por título a circuncisão, aspectos e contextos nos testamentos. Nós observaremos e faremos abordagens dentro deste conteúdo a respeito da circuncisão, trazendo o seu caráter histórico-social, seu caráter religioso, suas implicações, e vamos trazer também as especificações neotestamentárias, que significa a circuncisão no contexto histórico, social, religioso das antigas civilizações. Nós vamos abordar também a questão da circuncisão nos aspectos veterotestamentários, trazendo mais especificamente algo pontual no livro de Josué, dentro do início dos livros históricos, e nos profetas, dentro de uma perspectiva de Jeremias, e vamos abordar as questões neotestamentárias da circuncisão. O que isto significa, o que isto tem a ensinar para nós dentro desta perspectiva. Os objetivos da lição são esclarecer os aspectos da circuncisão. 2. Apresentar a circuncisão no Antigo Testamento. 3. Identificar as características no Novo Testamento. O que caracteriza a circuncisão, este ato, dentro de uma perspectiva neotestamentária. Nos aspectos sociais, os aspectos da circuncisão, eu pude fazer uma abordagem em três aspectos, em dois aspectos, o aspecto social e o aspecto religioso, e as implicações da circuncisão. Quando a gente fala em circuncisão, automaticamente dentro de com as nossas lentes da fé, já remete a Abraão, por conta do pacto que Deus fizera com ele. Deus separou Abraão e determinou que ele fizesse a circuncisão, circuncidasse aqueles que eram de dentro da sua casa. E todas essas perspectivas foram colocadas e praticadas e realizadas por Abraão, na época ainda Abrão. Veja, dentro deste contexto aí, quando a gente fala de circuncisão, nas antigas civilizações, mais especificamente no Egito e em outras regiões das antigas civilizações, já se praticava a circuncisão. A circuncisão era um rito de mudança. Quando a circuncisão era praticada, a circuncisão ela trazia uma conotação social. Ela trazia uma ideia de mudança de um estado infantil para uma fase nova da vida. Poderia dizer que seria a transição da fase da infância, adolescência para a fase adulta. E deste modo, a circuncisão ela era praticada aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, nas antigas civilizações, eles circuncidavam os seus filhos como um rito de mudança de um estado para outro, de uma característica infanto-juvenil para uma característica adulta. Poderia dizer que era um rito de mudança para a maioridade, onde, a partir de então, as crianças deixariam de ser crianças e, a partir daquele ato de circuncisão aos 13 anos de idade, adotavam uma vida e uma postura responsável completamente pelos seus próprios atos, atingindo desta forma a sua maior idade. Ou seja, indicava a transição para a vida adulta, uma licenciosidade em certo sentido. Que é isso? Quando o pai circuncidava o seu filho na antiga civilização, trazia para ele a concessão, dava para ele a concessão de ser dono, o que a gente chama na nossa cultura, dono do seu nariz. É mais ou menos por aí. Em tempos modernos, a circuncisão mostrou-se
na prática, seu valor higiênico. Claro que isso não há nenhuma descrição bíblica nos textos do Antigo Testamento que traga esclarecimento sobre isso. Na circuncisão tem uma característica de firmar uma transição dentro das antigas civilizações. Portanto, eram realizadas aos 13 anos de idade. Quando a gente vai observar o texto agora nos aspectos religiosos, o Senhor Deus, ele requer de Abraão a circuncisão. Só que agora não mais aos 13 anos de idade. Não mais aos 13 anos de idade. Se observarmos os textos bíblicos, Abraão circuncidou Ismael, seu filho, aos 13 anos de idade. Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade. É o que diz o texto do Gênesis, capítulo 17, versículo 25. Que Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. O que é levado em consideração que a circuncisão, como era apenas em um aspecto social, cultural, poderia dizer aspecto sociológico, essa circuncisão era praticada como um rito de observação cultural e não como um rito de observação devocional, cultica, como Deus requeria. Então, é por esta razão que até hoje os ismaelitas, que vamos chamar de grupos islâmicos, os muçulmanos, a religião muçulmana, por assim dizer, como acreditam eles que são descendentes da promessa, tendo por seu principal patriarca Ismael, eles até hoje no ritual muçulmano são circuncidados aos 13 anos de idade. Isto em razão da observação cultural que transformaram em uma observação e uma prática ritualística da sua religião islâmica, e por esta razão até hoje tratam a circuncisão como ao 13º ano de vida. Então era um aspecto social, cultural, que teve a sua conotação religiosa nas religiões muçulmanas. Quando Deus chamou agora e requer a circuncisão tinha nela a conotação de sacrifício, porque ao retirar o prepúcio havia o derramar de sangue, não tinha como tirar o prepúcio sem que houvesse algum tipo de sangramento. Isto é uma prática que o Senhor requer agora distinta do seu povo, embora tivesse uma conotação cultural e social, tendo em vista a transformação da idade infanto-juvenil para a idade adulta. O Senhor estava interessado muito mais além do que isso. Ele se vale de uma prática que já era comum em culturas antigas, mas estabelece um novo tempo para isso. Ele estabelece agora não uma questão de transição cultural, não uma questão de observação social, mas uma questão de devoção. Porque a circuncisão praticada ao 8º dia, o Senhor estava dizendo: eu quero uma aliança com vocês a partir dos primeiros dias de vida. A partir dos primeiros dia de vida, aos 8 dias, teria que circuncidar a criança, ao 8º dia. Ou seja, o Senhor requeria desde os primeiros momentos da vida que a criança fosse separada, que a criança fosse selada e identificada como parte da nova aliança que Deus havia estabelecido. Não uma aliança cultural, não uma aliança social, mas um ritual de devoção e aliança perpétua para com Ele. Isso abre-nos
um leque para que compreendamos que as muitas práticas religiosas da atual sociedade têm até uma aparência de religiosidade, até uma aparência de devoção, até uma aparência de aliança firmada com Deus. No entanto, não estão passando de práticas culturais. Quando nós tivermos que fazer algo porque a cultura nos impõe, quando nós tivermos que fazer algo porque a sociedade requer que nós façamos, então nós já estamos fora do propósito da separação que Deus fez para conosco. Quando nos chamou, quando nos separou para viver uma vida, como diz John Stott, de contracultura. Uma vida de contracultura, ou seja, tudo que a cultura nos impõe, nada disso faremos, mas tudo aquilo que for contra a cultura mostra que estamos no caminho certo, porque a igreja avança quando ela observa os valores que foram estabelecidos como princípios dentro de constituição da igreja na era cristã. Quando nós olhamos para isto, nós passamos a compreender que a circuncisão, como prática ritualística de uma cultura e uma sociedade, não tinha nada a ver com a circuncisão estabelecida por Deus para com Abraão. Deus estava querendo selar o seu povo, separando-o e marcando-o com a sua retirada, ou a sua circuncisão, para que fosse escolhido, para que fosse tido como povo seu, separado, que a partir daquele momento faria o que ele determinava e não faria o que a cultura e a sociedade determinavam. Então, a aliança, primeiramente o Senhor estabeleceu, depois selou com a prática da circuncisão, o que denota devoção em detrimento de observações culturais. Devoção em detrimento de observações culturais. Se um dia nós estivermos fazendo algo porque acostumou-se a fazer, nós estamos perdendo o sentido devocional das nossas ações. Costumo dizer que é como a questão de culto, que as pessoas esperam chegar o domingo para cultuar. Não, o domingo não devo cultuar porque é domingo, devo cultuar porque estou vivo e fui criado e fui constituído para adorar o nome do Senhor. Isso independe da segunda, da quarta, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Isso independe da data, isso independe do dia, isso independe da hora. A cultura religiosa impõe o domingo para ir ao templo. A cultura religiosa impõe, muitas vezes, em outros segmentos religiosos, o sábado para ir ao templo. Mas Deus estabelece que nós venhamos a cultuar em todo o tempo, independente do dia, da hora, independente da data. O que é mais importante não é a observação cultural, mas é a observação cultual ao Senhor Deus. Devemos cultuá-lo em detrimento da cultura do mundo. Deus tem uma palavra sempre para nós. O aspecto... Agora, as suas implicações. Este ato não era uma opção ao povo de Israel, mas sim um dever. Não era uma opção, mas era um dever. Está estabelecido em Levítico capítulo 12, versículo 3. Claro que os princípios norteiam as leis. No entanto, as leis são criadas por causa de princípios. Não havia prescrição ainda legal dentro de questões jurídicas na perspectiva da circuncisão quando do seu estabelecimento em Abraão. Isto vem ser notabilizado depois, quando na lei nós observamos que a operação deveria ser realizada nos meninos de 8 dias de nascido. Está previsto em Levítico. Aí Levítico, sim, nós já estamos no período da lei. Já existe lei estabelecida para nortear essa prática. Claro que uma lei que é seguida, que ela é precedida por princípios,
Levíticos capítulo 12, versículo 3, ela não era um sacramento, ou seja, as bênçãos da circuncisão não transferiam de pai para filho. Não transferia de pai para filho. Então, se o pai foi circuncidado, pronto, ninguém mais precisa, não. Olha, era individual. A bênção era individual para o circuncidado. Ao passo que a não circuncisão era sentenciado. Aquele que não fosse circuncidado era extirpado do meio do povo. Ou seja, a bênção para aquele que fosse circuncidado era intransferível. Eu não posso transferir a minha bênção. Isso leva-nos ao entendimento da individualidade da aliança, da individualidade da salvação. Ninguém é salvo pegando carona. Ninguém é salvo por causa da fé do pai, por causa da fé da mãe. Não. Ela no máximo pode refletir em nós valores espirituais, mas não gera em nós uma possibilidade de salvação sem que a nossa vida não seja marcada e selada pelo Espírito Santo. Salvação é individual. Vivemos coletivamente, mas somos salvos individualmente. A salvação é individual. Assim, em se tratando da circuncisão, dentro da perspectiva veterotestamentária, nós trouxemos aqui a circuncisão na perspectiva da lei. Nós fizemos abordagens à perspectiva da lei, embora ela fosse de uma abordagem legal dentro de um contexto da lei, ela tinha um valor transcendental, ou seja, aquele valor que transcende a linha do tempo, aquele valor que transcende todas as questões de épocas, todas as questões alusivas ao tempo. O valor transcendental dela é o que faz o profeta Jeremias falar da circuncisão que deveria ser realizada no coração. Jeremias capítulo 4, versículo 4, uma observação do texto bíblico vai mostrar que é necessário a circuncisão do coração. As pessoas não poderiam, olha, Jeremias, profeta do Senhor, já falava da circuncisão do coração, a circuncisão de coração. Circuncidai-vos ao Senhor, é o que diz o texto. E tirai os prepúcios do vosso coração. Ou seja, o que Jeremias está falando para as pessoas, para o povo judeu, para o povo de Deus, é que eles precisariam ir além das questões culturais, além das questões religiosas. Ele estava, em outras palavras, dizendo: é necessário abandonar a religiosidade, porque não é suficiente a prática de circuncisão se não houver coração devotado integralmente para Deus. É o que Jeremias está falando, que na verdade é uma exortação endossada pela repetição da lei do Senhor. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Deuteronômio, capítulo de número 10 e versículo de número 16. Olha o que é que já está previsto na lei. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Veja, então, quando a gente fala de circuncisão e de valores transcendentais, estamos falando disso. A lei previa a circuncisão na perspectiva cultica da época para os judeus, mas a mesma lei, na sua repetição, já traz uma perspectiva transcendental, apresentando a circuncisão de coração como aquela mais proeminente dentro da vida do ser humano. Porque quando fala
do prepúcio em uma característica literal, aplica-se a abordagem da lei apenas ao grupo de Israel, aos eleitos pelo Senhor para ser separados como nação, para representar o Senhor e a partir desta nação surgir o Salvador do mundo, a saber, Jesus, o Cristo. Mas, quando fala de coração, coração é estendido a todas as pessoas do mundo. Todos têm coração, seja o norte-coreano na sua rigidez, seja o muçulmano, seja qualquer cidadão do planeta tem coração. Então, quando fala da circuncisão do coração, fala do aspecto transcendental do caráter da devoção, onde todos deverão ter a sua vida voltada para o Senhor. Todos, de todos os lugares, de todos os cantos, de todos os tempos, de todas as épocas, quem tem coração deve ter o coração circuncidado, ou seja, o coração selado e marcado para o Senhor. Interessante isso. Muito importante se observar esta questão. A circuncisão nos livros históricos, o que acontece com Josué? Josué, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, Josué pratica a circuncisão. O que é que Josué faz? Josué, ele realiza os dois, ele ratifica os dois pactos, o pacto abraâmico e o pacto mosaico. O pacto abraâmico quando da circuncisão, o pacto mosaico quando da celebração da Páscoa. Ele realiza esses dois pactos, o pacto da circuncisão e o pacto da Páscoa, a aliança que Deus fizera com Moisés, que quando da realização da Páscoa, e a aliança que Deus fizera com Abraão, quando da prática da circuncisão. Percebam que Josué conhecia a necessidade de manutenção de princípios, que isso é muito importante. Todo líder precisa reconhecer que é necessário manter os princípios, os valores. É necessário manter os princípios e os valores. Isto remete à ação precedente nas vitórias, indicando que o concerto abraâmico não poderia ser esquecido, porquanto era perpétuo. Quais vitórias? Aquelas que Josué, dali em diante, como líder de Israel, deveria alcançar a promessa, possuir a terra e atingir os objetivos estabelecidos por Deus para ele. É dentro deste contexto que vamos observar que todas as vezes que praticamos, que voltamos ou que retrocedemos à observação de valores e princípios estabelecidos de natureza perpétua, todas as nossas batalhas serão vencidas. Todos os nossos projetos serão alcançados, desde que todas as prescrições normativas que o Senhor estabeleceu a partir de princípios e valores perpétuos sejam observados, praticados e tidos não apenas como uma celebração cultural religiosa, mas sobretudo como uma devoção cultica da nossa vida regenerada e transformada por Deus. A circuncisão no tempo dos profetas, também nós temos esta observação aí no nosso conteúdo. Veja bem, havia sido introduzido em circuncisos, não apenas na carne, mas também no coração em seu tempo, o que era uma afronta ao Senhor. Vamos ao texto de Ezequiel, capítulo 44, versículos 6 ao 9. O que diz o texto? Ezequiel, capítulo 44, versículos do 6 ao 9. O texto nos diz assim: E diz ao rebelde, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para
o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. Observe o que é que diz o texto do profeta. É importantíssimo observar a ordem da circuncisão. Incircuncisos, versículo 7. E introduzistes estrangeiros, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, primeiramente. Olha o que diz o texto. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, falava da circuncisão que precisaria ser de coração. Jeremias, capítulo 4, versículo 4, já falava da circuncisão que precisaria ser no coração. O profeta Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 7, já fala da circuncisão de coração precedendo a circuncisão de carne, ou seja, primeiramente a de coração, primeiramente dentro do ser, primeiramente no caráter abstrato, daquilo que remete diretamente a valores eternos, e depois a característica material, aquilo que reflete apenas a característica terrena. O Senhor Deus falava isso aqui para Ezequiel, para que o mesmo dissesse ao povo: olha, vocês estão cumprindo, mesmo que vocês cumpram o ritual da carne dentro de uma perspectiva cultural religiosa, é necessário, sobretudo, antes de tudo, circuncisar o vosso coração. A incircuncisão de coração e depois a incircuncisão de carne. Primeiro, coração precedendo a carne. Primeiro, aquilo que tem valores eternos que precedem aquilo que são apenas valores terrenos. Aquilo que é característico de um valor transcendental deve ser superior àquilo que é característico ao valor temporal. Aquilo que é característico de um valor eterno deve preceder aquilo que apenas é um valor terreno. E finalizando o nosso conteúdo no tópico 3, as características da circuncisão no Novo Testamento. Característica substitutiva, característica representativa e característica transcendental. Voltamos ao tema transcendental. De novo, característica substitutiva. Vamos lá. Enquanto no pacto com Abraão, e aí Gênesis capítulo 17, versículos 11 e 12, enquanto nessa prática as marcas estavam na carne como memorial da aliança perpétua, em Cristo ela é mais profunda, toma proporções mais profundas. Agora, elas não estão apenas nas marcas humanas, mas estão no selo pactual segundo a circuncisão em Cristo. Segundo a circuncisão de Cristo. Que segundo a circuncisão de Cristo, o texto bíblico nos diz assim, olha: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2 e versículo 11. Colossenses capítulo 2, versículo 11. O pacto firmado com Abraão, ele pode remeter aos ideais da religião judaica como a proposta era cumprir para ser admitido, limitando em certo sentido as bênçãos da aliança àqueles cuja linhagem estivesse na árvore genealógica do patriarca. Ou seja, as bênçãos aqui, numa perspectiva da religião, numa perspectiva da cultura, se essas bênçãos não fossem transcendentais, elas estariam apenas limitadas à família de Abraão, aos descendentes de Abraão. Mas em Cristo é diferente. Lembra daquela passagem que os fariseus, eles jactavam-se de serem
da descendência ou serem parte do povo de Deus. Eu sou da descendência de Abraão. O que é que é dito para eles? A seguinte palavra é dita para eles: vocês estão aí pensando que são, parafraseando, vocês estão pensando que são o quê? Para dizer que são, parecer superior aos outros, só porque são da descendência de Abraão? Porventura Deus não pode fazer dessas pedras suscitar filhos a Abraão? Ou seja, em Cristo a abrangência é para todos. A totalidade a totalidade das bênçãos do Senhor é para todos. Não para quem está apenas vinculado à árvore genealógica de Abraão, não, mas para aqueles que estão firmados segundo o pacto da circuncisão de Cristo, não na carne dos vossos pecados, mas segundo a vontade de Deus, circuncidado com a circuncisão de Cristo, ou seja, com o pacto e a aliança firmada na cruz do Calvário, com aqueles que, pelo sangue derramado, recebem a salvação, e a marca das suas vidas não é uma marca material e humana, mas uma marca sobrenatural, transcendental, de valor eterno. Característica representativa. Aqui a circuncisão, na proposta neotestamentária, passou a representar a morte dos pecados do corpo. Colossenses capítulo 2 e versículo 12, voltando lá: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Essa representação se expressa externamente pela ordenança cristã do batismo. Se expressa externamente. Então, lembre-se, estou falando de valor externo. Se é externo, é visível a todos. Então, isso aqui remete a uma ordenança cristã, porque é uma ordenança. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordenança cristã. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quando Paulo está falando aos Colossenses sobre o pecado e a condenação conforme a lei e a ação de Cristo de reparar dano à humanidade, está afirmando que os símbolos da lei eram apenas representações que se cumprem em Cristo. Apenas representações que se cumprem em Cristo. Versículo 14. Havendo riscado, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 17. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele está falando isso aqui, remetendo do que os judeus e as pessoas ficavam, às vezes, tirando o outro de cena, porque diziam que eles não eram dignos disso ou daquilo outro. Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, tudo aquilo, para Paulo, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se o corpo é de Cristo, toda a cédula que havia contra nós, de alguma forma, nas ordenanças da antiga aliança, agora Cristo pegou essa cédula e cravou-a na cruz. E agora ele requer de nós o quê? Uma característica de culto voltada para Deus e para o seu Filho, estabelecendo o fim para o que era segundo a lei e uma nova vida para aqueles cujos pecados foram perdoados. Então, a circuncisão tem a característica representativa, substitutiva, porque a circuncisão de Cristo, com a nova aliança firmada com aqueles que recebem o seu sacrifício, o derramamento do seu sangue, esses que receberam tiveram a circuncisão no seu coração, a circuncisão de coração prevista lá na lei,
prevista nos profetas. É a circuncisão de coração, é a circuncisão que aqueles que recebem a Cristo em todos os tempos estão sendo selados com esta aliança, um novo pacto, um novo tempo. Representativa porque ela representa aquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Representa uma vida nova diante de um novo pacto e uma nova aliança. E a característica que transcende o tempo vai além das propostas ritualísticas, primeiramente substituída pelo pacto da aliança em Cristo Jesus, partindo então para uma qualificação espiritual transcendente, cuja circuncisão é o próprio crente que vive espiritualmente servindo a Deus, cuja confiança e segurança não se encontra na carne. Aí nós precisamos remeter aos textos bíblicos novamente, porque isso aqui é escola. A escola tem que ter Bíblia. Capítulo 3, versículo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, a circuncisão agora somos nós, porque nós servimos a Deus em espírito, valor transcendental, valor eterno, que representa o rito estabelecido pela lei. Olha só, não se encontra no rito estabelecido pela lei. Qual era o rito estabelecido pela lei? Levítico capítulo 12, versículo 3, o rito da circuncisão, uma marca na carne. Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 3, não é agora mais a circuncisão pela carne, mas agora a circuncisão somos nós, porque nós servimos a Cristo, e se servimos a Cristo, nós não apenas abrimos mão de uma forma de vida, como também nós já nos despimos do velho homem, da velha natureza, já fomos crucificados com Cristo. Se fomos crucificados com Cristo, logo nos tornamos circuncisão, agora para servir a Deus em espírito. Em espírito. Então, observe que o texto é muito importante. Mas em Jesus, que pela transcendência da sua aliança, tanto a circuncisão quanto a incircuncisão, não tem virtude nenhuma, mas sim em ser uma nova criatura. Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 15. Para encerrarmos o nosso conteúdo, o texto bíblico diz: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma em Cristo. Nenhuma nem outra tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, diz: agora, pois, os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Concluímos esta nossa fala dizendo e alertando para todos nós, vaticínio para todos, que é necessário observar o caráter da circuncisão no aspecto transcendental, a circuncisão em Cristo, que somos nós a nossa própria circuncisão, segundo o sacrifício que fizemos quando sacrificamos as nossas vontades para viver a vontade de Cristo. Se nós já estamos vivendo desta forma, então nós estamos caminhando, alinhados com a proposta do Senhor. Que não sejam os rituais que determinem a sua devoção. Não se prenda a rituais, não se prenda a religiosidade. Se prenda em Cristo, porque em Cristo tem valores eternos, transcendentais. Em Cristo tem valores firmados, estabelecidos de natureza perpétua. Em Cristo, o nosso coração está firmado, confiando nele, porque ele é o nosso Senhor. Essa é a nossa palavra, essa foi a nossa fala. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, divulgue, compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike, esteja à vontade para isso. Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.